Olá, internauta. Hoje aqui nos estúdios do correiobrasiliense.com.br eu converso com o Dr. Francisco Damasceno. Ele é do escritório de advocacia Carvalho Cavalcante e um especialista em causas envolvendo servidores aposentados, sobretudo aqueles que desejam ter seus direitos reservados no que se refere a gratificações e uma série de outras compensações que o governo deixou de pagar há muito tempo. Muito obrigado, viu, doutor Francisco? É um prazer estar aqui. Eu queria começar essa conversa, doutor Francisco, perguntando para o senhor o seguinte: a paridade acabou no Brasil? A paridade acabou apenas para situações novas. Todos aqueles que se aposentaram, que se tornaram pensionistas após 19 de fevereiro de 2004, deixaram de ter o direito à paridade de remuneração. Mas foi preservado pela emenda constitucional que acabou com a paridade, a emenda 41, o direito adquirido a esta paridade para todos aqueles que já eram aposentados ou pensionistas até 19 de fevereiro de 2004. Então, a partir da emenda constitucional, você tem duas situações diferenciadas. Uhum. E, no caso, essas pessoas que entraram antes desse período, elas têm, de fato, direito a incorporar essas gratificações no salário? Sem dúvida, porque elas mantêm o direito adquirido à paridade de remuneração com os servidores da ativa. Mas esse entendimento não é um entendimento que o governo tem? O governo, na verdade, procurou fazer uma artimanha para burlar o princípio da paridade, do qual são detentores aqueles que já eram aposentados e pensionistas até 19 de fevereiro de 2004. E em que consiste essa burla? Na verdade, o governo, sempre no enfoque de que não pode dar a mesma remuneração que dá aos ativos, aos aposentados e pensionistas, porque isso poderia, entre aspas, quebrar o caixa de previdência do governo. O que ele fez foi não conceder reajustes anuais de remuneração, porque se os concedesse, ele teria que dar o mesmo percentual que ele dá aos ativos, ele teria que dar aos aposentados e pensionistas. Então ele fez o quê? Como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sempre foi clara no sentido de que gratificações, vantagens de produtividade que são dadas pelo exercício do servidor ativo no trabalho, não teriam que ser alcançadas, deferidas aos aposentados e pensionistas, estariam excluídas da paridade. Então ele criou apenas na aparência, na legislação, se você olhar, você vai ver, isso aqui é uma gratificação de produtividade. Ele criou aparentes gratificações de produção, que seriam exatamente para que, no desenvolvimento do trabalho, o servidor, com base no seu rendimento funcional, percebesse essas gratificações. O que as leis, as diversas leis que criaram essas inúmeras gratificações, elas fazem sem exceção? São leis que são, por assim dizer, siamesas. Elas estipulam o pagamento de uma gratificação paga com base no sistema de pontuação, ou seja, a gratificação paga em pontos. Normalmente com um mínimo de 30 até um máximo de 100 pontos por servidor. O servidor receberia isso com base no seu rendimento no trabalho. Para isso, ele teria que ser avaliado. Então, essas leis, elas prevêem a realização de avaliações de desempenho do servidor para fins de recebimento dessas gratificações. E aí o governo estabelece uma norma de transição. Qual seria essa norma? Até que as avaliações de desempenho sejam realizadas, os servidores ganhariam uma pontuação fixa dessa gratificação, certo? Então, por exemplo, no caso da GEDATA, chegou-se a pagar ao servidor ativo 60 pontos fixos. Né? Em outras gratificações atuais, como a GDP-GPE, 80 pontos. E assim vai. E normalmente o que o servidor fica recebendo, o servidor aposentado e o pensionista ficam recebendo? Metade do valor da gratificação que é paga aos ativos. Como as avaliações nunca são realizadas, porque o governo não regulamenta as avaliações de desempenho, fica o servidor ativo eternamente recebendo uma pontuação fixa, em média 60, 80 pontos fixos, e o inativo fica ganhando 30, 40, no máximo 50 pontos. O senhor fez referência ao STF, e recentemente o STF disse que sim, que essas gratificações são legítimas e têm que ser pagas.
Pois é. Há então uma aberração jurídica nisso tudo? O que aconteceu foi o seguinte: nosso escritório foi o primeiro escritório de advocacia do Brasil, e nós temos orgulho de dizer isso, que ingressou com a ação da extinta GEDATA, Gratificação de Desempenho de Apoio Técnico-Administrativo. E em 2007, em 2 processos patrocinados pelo nosso escritório de advocacia, nós conseguimos a vitória no Supremo Tribunal Federal, e no caso da GEDATA. O que o Supremo decidiu na época? Foi em abril de 2007. Enquanto as gratificações de desempenho não forem realizadas e os servidores ativos receberem uma pontuação fixa a título de GEDATA, que na época era 60 pontos, os servidores aposentados e os pensionistas teriam o direito de receber a GEDATA no mesmo patamar do servidor ativo, 60 pontos. Por quê? Porque o Supremo viu que, na verdade, se tratava de uma artimanha do governo federal para pagar um valor inferior aos aposentados e pensionistas ao que era percebido pelos servidores ativos. Então, o Supremo já sinalizou que não aceitaria esse tipo de artimanha por parte do governo. Mas ele continua insistindo nisso. Para ele é vantajoso, porque as pessoas prejudicadas têm que entrar na justiça. Quem não reclamar fica com essa situação prejudicada. E era isso que eu ia perguntar para o senhor. Quem acha que tem direito a receber ou não essas gratificações, precisa fazer o quê? Precisa contratar um advogado da sua inteira confiança e entrar o mais rápido possível com essas ações judiciais. Nós temos agora, inclusive, em fevereiro último, o Supremo, mais uma vez, consolidando a própria jurisprudência que já havia afirmado no caso da GEDATA, também deixou bem claro que no caso da GEDAST, que é a gratificação de desempenho de atividade da Seguridade Social e do Trabalho, que era devida aos servidores aposentados e pensionistas da carreira de Seguridade Social e do Trabalho, dos Ministérios da Previdência, Trabalho e Emprego, Saúde e FUNASA. Também nesses casos, foi dito com todas as letras que a GEDAST tem que ser paga no mesmo patamar que é paga aos ativos, tem que ser paga aos inativos. Mas, doutor Francisco, mesmo com essas ações na justiça, e muitas delas bem-sucedidas, não dá a impressão de que o servidor ganha, mas nunca leva? Aí é que está. Eu penso da seguinte forma: a gente tem que procurar se manter atualizado, consciente de toda essa realidade, e procurar tomar a providência necessária, que é entrar com ação judicial. Porque uma coisa que tem que ser destacada, que é importantíssimo, mesmo com essas derrotas no Supremo Tribunal Federal, a União, o governo federal, não está pagando administrativamente. No caso da GEDATA, aqui em Brasília, nós temos inclusive o projeto Conciliar Legal, em que todas a ação de GEDATA, tá? Quando o servidor inativo ele entra com a ação, o governo tem oferecido proposta de acordo nos autos do processo quando entra com a sua contestação. Então, muitas dessas ações têm durado, que poderiam durar de 3 a 5 anos, em 1 ano, muitas vezes, têm sido resolvidas. Agora, se o servidor esse, que tinha direito à GEDATA, não entrar com a ação judicial, o governo não vai oferecer nenhum acordo para ele. Não tem sido essa a prática. O governo não paga administrativamente. Então, é aquele velho adágio de direito. O direito não socorre os que dormem. A pessoa tem que entrar com a ação. Não tem jeito. Doutor Francisco, muito obrigado pela presença do senhor aqui nos estúdios do correiobrasiliense.com.br. E a você, internauta, muito obrigado também e até a próxima.